Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. No dia 20 de novembro é celebrado a Consciência Negra, data para relembrar as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão provocada pela escravidão, do reconhecimento do valor, da cultura, da luta de pessoas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. Inclusive, é um dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988, abro aspas, igualdade e o veto à discriminação por qualquer motivo, inclusive racial, fecho aspas. Só que na prática, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a hora trabalhada de uma pessoa branca vale 67,7% mais que a de trabalhadores pretos e pardos, enquanto a média salarial geral no país ficou em R$ 2.979, a média dos salários dos brancos é de R$ 3.847, superando em 69,9% o valor dos negros, R$ 2.264. Por proporção de pessoas em ocupações informais, entre os brancos, 34,3%, já entre os negros, 45,8%. Entre avanços e problemas existentes, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Paula Miguel, ela que é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial e Cidadania aqui da Câmara, e também a Elisângela Nunes de Oliveira, ela que é advogada, servidora pública municipal e gestora do Centro de Referência em Direitos Humanos para a Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Paula, começo com a senhora. 18 de novembro nós temos o Dia Nacional de Combate ao Racismo, 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, da Consciência Negra. Essas datas nós podemos dizer que são uma evolução das políticas públicas de combate ao racismo, desigualdade racial no nosso país? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muitíssimo obrigada, Gabriel. É uma honra estar aqui com a doutora Elisângela, que está agora à frente do Centro de Referência. Essas datas, sem dúvida nenhuma, elas são marcos muito importantes para a comunidade negra, mas elas não são políticas públicas, né? A gente teve a nacionalização do 20 de novembro faz pouquíssimo tempo, então esse vai ser o segundo ano, se eu não estou enganada, como feriado nacional. Nas políticas públicas ainda para a nossa comunidade, elas estão muito longe do que seria o mundo ideal, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma legislação que a gente entende que deveria ser para todas as pessoas, mas como você trouxe, quando a gente fala da questão salarial, a população de pretos e pardos ainda ganha menos, quando a gente fala do acesso à justiça, ainda é mais dificultado, quando a gente fala de políticas de acesso à educação, saúde, há um processo de precarização, né? Quando a gente fala de políticas específicas para a comunidade negra, muitas vezes a gente precisa ainda fiscalizar com mais intensidade. Então, em nível de políticas públicas, a gente está muito longe do que seria o ideal para garantir equidade de direitos para a população preta, parda e para a população não negra. Participa do Questão de Ordem a Elisângela Nunes de Oliveira. Primeiramente, qual que é o trabalho desenvolvido, né? Falei na minha abertura, do Centro de Referência em Direitos Humanos para a Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa. Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muito obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui com você, com a Paola. É um prazer também falar do trabalho que a gente desenvolve lá no Centro de Referência, que é um serviço criado por demanda da sociedade civil. Importante destacar que em 2009, os militantes dos movimentos negros aqui de Campinas já falavam na necessidade de ter um serviço especializado que acolhesse vítimas de racismo, de discriminação religiosa, para oferecer apoio em áreas diversas, né? Apoio multidisciplinar, jurídico, psicológico, social, administrativo, educacional, porque um caso de racismo a gente trata nesse caráter multidimensional. Então, a partir do momento em que entendeu-se que a instância da militância não era suficiente mais para o acolhimento desses casos de racismo, passaram a lutar pela implementação de um serviço que
fizesse esse trabalho tecnicamente. E assim, em 2016 foi inaugurado o centro de referência. Agora em 2026, então, em 21 de março, faremos 10 anos do serviço em atividade. De 2016 para agora, final de 2025. Nós temos aumento do número de casos, o trabalho mudou daquele início para hoje. Que análise que dá para fazer desse período de trabalho? Não dá para a gente falar em aumento ou diminuição, até porque a gente trabalha numa escala muito pequena, né? Certamente, nesse período, a gente tem por volta de 300 casos registrados pelo serviço. Mas se a gente for fazer um levantamento do racismo que acontece no município de Campinas, provavelmente acontecem 300 casos por semana, né? Nossa. Numa cidade de 1.200.000 habitantes. Isso, algo um tanto chega às instâncias policiais, judiciais, outro tanto não, mas a gente não dá nem para ter uma ideia da repercussão disso, assim, do quanto isso representa proporcionalmente dos casos que efetivamente ocorrem em Campinas, né? O que a gente sabe é que o racismo é subnotificado, extremamente subnotificado. Esse ano nós temos por volta de 30 casos registrados e nós sabemos que é muito mais do que isso, né? Então, sempre quando pergunta-se sobre a quantidade de casos sem diferença, eu falo, gente, isso é muito relativo, porque isso é o que chegou pra gente, mas o que acontece é muito maior. A gente sabe do que chegou pra gente. Do que chegou pra gente, a gente tem mais ou menos uma estabilidade, né, de número de casos. Um pouco mais no ano, um pouco menos no outro, mas... E o que é feito depois que esse caso chega até o centro de referência? A gente registra, então, esse caso. O primeiro passo é fazer um relatório pormenorizado dessa situação que a pessoa denunciante traz para a gente, porque um dos mecanismos de defesa, né, de quem sofre um trauma muito grande é o apagamento. As pessoas podem esquecer detalhes conforme o tempo vai passando, até como forma de se manterem de proteção, né? Sim. Então, a gente registra detalhadamente esse caso, com todas as informações possíveis, e a partir disso, considerando as dimensões que a gente trabalha e também a intenção da pessoa que sofreu, né, da pessoa ou da coletividade que sofreu aquela discriminação, aquela ofensa, a gente decide, a partir do nosso conhecimento técnico, o que vai ser feito a partir dali. Paola, é um problema poucos casos chegarem até o Centro de Referência dos Direitos Humanos, essa questão da subnotificação que a Elisângela citou também. Há uma questão de medo, de vergonha, da impunidade, de achar que não vai dar em nada e aí não leva para frente. Algumas pessoas ainda normalizam. Sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. Como que você enxerga esse cenário? Eu acho que é uma junção de tudo isso, né? A gente tem muitos casos de pessoas que naturalizam, né? Então, mesmo quando a gente pensa no racismo diário, né, que acontece em mercados, em escolas, no serviço público, né? As pessoas, elas vão naturalizando isso, né? A população negra, né? Ela muitas vezes tem uma dificuldade de entender que aquilo que aconteceu com ela foi um caso de racismo. E mesmo o ambiente ao redor, né? Eles sempre colocam como se fosse uma coisa natural, né? Como se fosse natural você ver uma pessoa negra no mercado e seguir ela, ou dentro de uma loja, fosse uma coisa natural. E aí esse processo de naturalização, que também acontece conosco, faz com que a gente muitas vezes não denuncie isso como sendo racismo, nem na esfera policial. E aí chegar no centro de referência, né, é uma das questões que a gente sempre fala que deveria ter uma mudança. Então, a partir do momento que chegou um boletim de ocorrência na delegacia, o centro de referência deveria ser notificado sobre isso. Porque a gente inverte essa lógica, da pessoa ter que se revitimizar, então ir no centro de referência mais uma vez, né, buscar acolhimento. Acho que o centro de referência ele tinha que ser para as pessoas que estão em dúvida se aquilo que aconteceu com ela ou não
foi um caso de racismo. E aí ela buscar orientação a partir disso. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Que as pessoas vão na delegacia, fazem o boletim de ocorrência, aí elas chegam no centro de referência. Quando elas têm essa informação, né, de que o centro de referência pode buscar ajuda, e aí elas fazem novamente, né, tudo aqui que a Elisângela trouxe, que é importantíssimo, né, porque o centro de referência também possa ter as informações, porque ele não consegue ter acesso a outras instâncias. E aí, né, todos esses processos, muitas vezes, faz a pessoa desistir também. Então, já fiz o boletim de ocorrência, por que eu preciso de um centro de referência? Né? Ou do tipo, isso não vai dar em nada, sabe? Por que eu vou fazer um boletim de ocorrência? E muitas vezes, esse caso de racismo acontece com a pessoa de poder. Então, por exemplo, quando acontece no ambiente do trabalho, as pessoas, muitas vezes, elas se questionam. Eu vou fazer um boletim de ocorrência e correr o risco de perder o meu emprego e depois ter dificuldade de ser recontratada? Ou quando é com uma criança numa escola, se eu tirar meu filho daqui, que é o local que eu consigo levar ele a pé, para onde eu vou colocar ele, sabe? Qual o outro órgão que eu posso ir, né? Para quem que eu reclamo disso que está acontecendo? Principalmente se esse caso de racismo é entre alunos, né? Por que o meu filho precisa ser penalizado e ele tem que sair daquele ambiente, ao invés de gerar um sentimento na escola, né, de que esse tipo de coisa não pode acontecer, né? A gente vê muitos casos que ficaram famosos no shopping, por exemplo, né? E aí essas pessoas, muitas vezes, elas fazem a denúncia, aí tem uma super exposição na mídia, né? Aí elas são atacadas nos seus ambientes familiares e de trabalho, e aí os próximos passos para que a denúncia chegue até tenha essa busca pela justiça, muitas vezes ela também não acontece, porque a pessoa dá um passo atrás, porque aquela exposição também fez com que ela se tornasse vítima de várias outras questões. Então a gente precisa pensar em como que a gente faz com que esse fluxo garanta a proteção dessa vítima, né, e principalmente que ela entenda que o racismo ele não é natural, que a gente não pode aceitar, né, tolerar, que a gente pode passar o pano para isso. Não, né, foi brincadeira. É uma brincadeira, é um mal entendido. E muitas vezes quando a gente chega até na delegacia, é isso que as pessoas perguntam pra gente. Fala assim, mas você tem certeza? Tem certeza que não foi mal entendido? Que não foi só uma brincadeira, né, que não foi feito por maldade? Né? E tem também a impunidade das redes sociais, que é um outro problema que a gente vê acontecendo muito fortemente nesses últimos tempos. Então as pessoas acham que a rede social é uma terra de ninguém, e aí quando, né, você tem isso exposto através da rede social, é um outro problema que a gente tem de conseguir ali denunciar, e é a partir desse meio que muitas vezes faz com que as pessoas desistam pelos ataques que acabam vindo ali nas suas próprias redes. Elisângela, isso que a Paola citou no início da resposta dela, pode ser um objetivo do centro de referência, tentar linkar com um boletim de ocorrência para quando isso acontecer, vocês forem acionados, para vocês terem um protagonismo maior, e vocês esbarram na questão também do número de pessoas que trabalham no centro de referência? Certamente, né? Esse é um dos impeditivos. Atualmente estamos com uma equipe de 3 pessoas. Então, é algo que inimaginável a gente pensar que a gente tivesse condição de atender todas as vítimas de racismo de Campinas. Mas é importante também que esses casos sejam levados ao centro de referência, porque no fim das contas, como o nome diz, né, é um órgão de referência municipal. Quando a imprensa, por exemplo, quer saber de números, eles nos procuram. Então, se minimamente nós funcionássemos como uma instância de registro, a gente poderia fornecer esses dados, orientar pesquisa, orientar política pública, que isso é muito importante, além das providências no caso efetivo, né? Tem muitas situações que tem pessoas que chegam pra gente, que já conhecem, e tem condições, por exemplo, tem um advogado que está orientando, mas mesmo assim trazem essa denúncia para nós, porque sabem da importância desse registro para a gente ter números, para que isso repercuta em política pública, em outras ações, né? Os casos de racismo em escola, por exemplo, se todo mundo só fizer boletim de ocorrência, que situações entre crianças, geralmente não vai ser na instância judicial que a gente vai resolver. Vão ser outras providências necessárias, né? Então, não é exatamente o melhor caminho para a resolução desse tipo de caso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber se está ocorrendo caso de racismo entre crianças para
fomentar as políticas públicas educacionais, né, para cobrar a implementação das leis 10.639, 11.645. Então, isso é muito importante que tenha um órgão de referência, né, mas essa proposta que a Paola traz é muito interessante. Pro CEAMO, por exemplo, funciona assim, né, as pessoas que registram denúncias de violência contra a mulher, né, são referenciadas pelas delegacias da mulher por CEAMO. Poderia ser algo do tipo, pelo menos que a gente tivesse essa parceria, uma ideia que eu acho que é de uma implementação bastante possível, né? Promover essa articulação com as delegacias, para que pelo menos quando chega esse tipo de denúncia, que as pessoas sejam orientadas sobre a existência do centro de referência, sobre a possibilidade de buscar o serviço para obter orientação, apoio. Ótimo. Paola, na minha abertura, eu citei que ainda hoje, né, a média salarial do povo preto é menor do que a de brancos. Estão mais presentes no mercado informal e, portanto, trabalham sem direitos, né, sem respaldos, tudo que envolve aí a informalidade. Você entende que os avanços, eles estão acontecendo mais devagar do que deveria? Há uma consciência maior, se discute mais o assunto e leva tempo para chegar até uma igualdade? Ou deveria acontecer algo para haver uma ruptura, protesto para tentar igualar salários, os cargos, fazer valer os direitos? Como é que a gente muda essa situação? Está dentro de uma normalidade, é devagar mesmo? Ou a gente precisa acelerar isso? Se precisar acelerar, como faz isso? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente precisa acelerar isso, né? Eu acho que o melhor dos mundos seria se a gente conseguisse ter mobilizações para além da comunidade negra, né? Que fala bastante sobre isso, dialoga bastante sobre isso, mas quando a gente fala da precarização no trabalho, a gente tem uma mudança até mesmo na lógica da CLT mesmo. Perdão. Até mesmo na lógica da CLT. Então a gente vê, né, que cada vez menos as pessoas são contratadas nesse regime de trabalho, são contratadas como PJ, são contratadas como MEI, né, esses empreendedorismos, né, que tem surgido, né, e que muitas vezes surge como sendo um complemento surgiu, né, como sendo um complemento de renda, ele nos últimos tempos virou atividade fim da pessoa. Então o processo, né, que a gente chama de uberização, né, que a gente dá esse nome hoje em dia, a gente precisa lembrar das meninas do Yakult, né, as mulheres que vendiam Avon, Natura, antigamente em casa, o próprio Tupperware, né, então assim, esse processo de uberização já acontecia antes com muitas mulheres, principalmente donas de casa, para poder fazer o complemento de renda. Quando chega, né, essa plataforma e diversas outras, a gente começa a discutir mais profundamente como a gente está precarizando o trabalho. E aí a gente perde, inclusive, a nível de legislação, a gente tem uma dificuldade muito grande em legislar qual que é o valor mínimo que um trabalhador desse deveria receber, quais são as condições mínimas que ele deveria passar, né? Tem que ter banheiro, tem que ter um local de descanso, né? Tem um limite de horas por dia, né? Motoristas que são entregadores de aplicativo, né? Quando eles trabalham em domingos e feriados, né? Eles devem receber a mais ou não? Tudo isso, né? Quando a gente sai do regime da CLT, isso vem se perdendo. E quem tem se precarizado, né, quem tem se sujeitado mais a essas condições de trabalho, justamente pelo mercado não entender, né, essa força de trabalho como sendo que deve ser valorizada, reconhecida, né, e muitas vezes contratada no regime CLT, infelizmente, a população negra, a população periférica, a população que tem, muitas vezes, nem vou falar que tem menos estudos, porque tem muitos motoristas de aplicativos que têm faculdade, né, tem ali até mesmo alguns mestrado, né, doutorado, então, mas é a população que muitas vezes é a população negra, infelizmente. Então, esse processo esses novos modelos de precarização, elas têm chegado muito forte, a gente está tendo muita dificuldade de discutir a lógica de trabalho a partir disso, né? Tem uma grande luta nesse momento, que é o fim da escala 6x1, né? Que a gente tem trazido, que é principalmente para trabalhadores do comércio, do shopping, né? Muitas vezes de restaurantes, também no serviço, na parte alimentícia. E a gente precisa discutir isso com mais intensidade se a gente quiser que os números mudem. Porque o que a gente está dizendo é que há um processo tão profundo desse racismo estrutural no Brasil que quando a gente olha somente para os salários,
a gente não consegue responder. Não é simplesmente criar uma lei de equidade, inclusive as empresas entraram na justiça para que não tivesse a transparência dos salários, né, quando a gente estava falando de equidade entre homens e mulheres. Imagina se a gente for colocar isso, equidade entre pessoas negras e pessoas não negras. Esse recorte tem que aparecer agora. O que as empresas vão fazer? E elas, muitas vezes, que estão legislando sobre o que a gente pode ou não pode fazer. Então, a gente precisa mudar a lógica de trabalho. Mais do que o racismo estrutural que hoje existe na nossa sociedade, está enraizado, infelizmente, e a gente já está vendo mudanças muito lentamente, a gente precisa começar a discutir com mais profundidade, né, as relações de trabalho e a precarização do trabalho. Porque é isso que faz com que essa diferença seja tão grande, né? As pessoas ganham quase o dobro, né? As pessoas, se você pegar uma pessoa preta e uma pessoa branca, é uma diferença de quase dobrar o salário, simplesmente por isso. Se a gente for colocar isso a partir da lógica de mulheres negras com homens brancos, é o dobro do salário. Então, a gente precisa mudar a relação trabalhista, né, e principalmente a lógica de como a população está sendo hoje reconhecida no mercado de trabalho, ou melhor, não reconhecida no mercado de trabalho. Elisângela, oficialmente a escravidão acabou no Brasil em 1888, mas há uma teoria de que ela não acabou, e sim ela se modernizou. Antes a escravidão era a compra e venda de uma pessoa humana, e hoje ela acontece na forma de aprisionamento, expropriação, perseguição, prisão, não remuneração pelo trabalho realizado. Como é que você enxerga essa questão? As notícias de pessoas surpreendidas, né, praticando trabalho análogo à escravidão são constantes, né, ainda. Então, a gente tem que pensar que pode parecer, mesmo aqui no nosso contexto urbano, a gente, sim, assim, rotineiramente se depara com esse tipo de notícia, né? E em contexto rural, então, onde a fiscalização é mais difícil, é pior ainda. Olha as oficinas de costura em São Paulo também, né? Com os migrantes, principalmente bolivianos. Então, a gente não pode ficar com essa teoria de que acabou. Aboliu, acabou e tá tudo bem. Não tá tudo bem, infelizmente. A gente gostaria que estivesse, mas não tá. E além disso, tem também as condições degradantes, por exemplo, escala 6x1, né? Que eu tenho visto muitas notícias de que, principalmente supermercados, não têm conseguido contratar shoppings, porque são as empresas que contratam nesse tipo de escala e os jovens estão resistindo, né, a isso da forma como podem. Muitas vezes não tem opção e acaba aceitando, mas quem consegue algo melhor acaba saindo e não se fixa, né? É muito importante que a gente tenha atenção a essas condições de trabalho que são oferecidas à população pobre e principalmente a população negra. Mas, além disso, eu acho que é importante ressaltar também a necessidade de políticas afirmativas, inclusive no setor privado, né? A gente tem que começar a pensar nisso para os cargos de gestão, para os cargos técnicos. Enquanto as pessoas negras não estiverem nessas posições também, a gente não vai conseguir promover uma mudança dessa mentalidade do mercado de trabalho. Uhum. A gente precisa que quem é vítima disso, de alguma forma, ou viu seus pais sendo vítimas, seus amados, suas pessoas afins, que passem a ocupar essas posições e olhar de outra forma para a representatividade, né? E também para as demandas que essas pessoas que são geridas têm. Acho que é muito importante a gente pensar, muito se fala, mas como vai interferir na autonomia, né, das empresas? Mas algo tem que ser feito, políticas públicas, né, algum tipo de
de benefício financeiro, fiscal, não sei. Algo precisa ser feito para fomentar também a representatividade negra nas posições estratégicas. Eu acho que isso é fundamental para promover uma mudança de cultura. No serviço público, isso aqui em Campinas começou no ano de 2019, né, com a implementação da lei de cotas. É muito recente ainda. Sim. A gente tem já resultados significativos, mas temos muito a caminhar. Principalmente nos cargos, por exemplo, procuradoria do município, auditores fiscais, a gente tem muito gestores em geral. Então, eu acho que a presença de pessoas negras, não só na base trabalhadora, mas Sim. também nas posições estratégicas, eu acho que tem que ser algo na primeira linha de providências para que a gente comece uma efetiva mudança de cultura do mercado de trabalho. Ô Elisângela, aí sobre a pergunta que eu fiz há pouco para a Paola, porque todo ano eu faço questão de ordem sobre consciência negra e parece que os mesmos problemas eles aparecem, né? As estatísticas continuam, existem as disparidades, os preconceitos, diversas reportagens sobre o assunto. Como que a gente muda essa realidade? O que precisa acontecer? Ou o que está acontecendo já está conseguindo melhorar essa situação? Você entende também que está dentro de uma normalidade, leva tempo por já ser um racismo estrutural enraizado no nosso país? Ou precisa acontecer algo de fato logo, rápido, para a gente mudar essa situação? Eu não acredito que está dentro de uma normalidade, né? Racismo não pode ser normal nunca. A gente não pode aceitar o racismo estrutural como normal. Ah, tá aí, acontece, é normal. Não, racismo não pode ser normal nunca e nós precisamos acelerar esse processo, né? Acredito que não tem como esperar o fluxo da vida, né? Conforme for acontecendo. Mudança de geração. Vai mudar a geração, vai melhorar. Não, a gente precisa de processo educativo, né? Precisa de letramento racial. Também a gente precisa discutir identidade, né? Identidade negra, as pessoas negras se reconhecerem como negras e o que significa, né? De onde viemos e para onde queremos ir. Né, a identidade negra, acho que passa por isso. E a gente precisa discutir branquitude também, né? O papel das pessoas brancas nessa luta, que é muito importante. Não foram os negros que construíram o racismo, a desigualdade racial não foi algo construído pela população negra. Então, o desfazimento disso também é impossível que a população negra sozinha alcance, né? Claro. Então, a população não negra tem que se apropriar dessa luta e entender a necessidade, né? A gente fala em privilégio branco, né? Privilégio branco não significa que a sua vida não foi difícil, e sim que a cor da sua pele não dificultou mais. Então, que as pessoas brancas tenham esse entendimento e passem a cumprir um papel ativo na luta antirracista, né? Aliás, porque se a gente fala de antirracismo, só existe esse lugar, né? Que é o papel ativo. Não ser racista não basta. Então, acredito que as pessoas brancas reconhecerem esses lugares de privilégio e tem algumas coisas que falar, olha, não, aqui eu não posso, porque eu sei que é um movimento muito difícil, né? Abrir mão de oportunidades para deixar a cadeira para outro. Mas, de fato, a gente precisa desse tipo de movimento, né? E tem uma resistência muito grande quanto a isso. Paola, só para complementar o que a Elisângela disse, que durante a resposta dela já me surgiram aqui várias perguntas. Uma delas, falta este entendimento muitas vezes das pessoas brancas? Você entende que elas ficam às vezes deslocadas, com medo de tocar neste assunto, de entrar num preconceito, de achar que não é com ela, e aí isso acaba ficando só uma luta das pessoas negras? Você acaba sentindo isso? Chega a isso até vocês? Eu queria comentar um exemplo, na verdade, né, enquanto a Elisângela falava, de uma professora que passou em primeiro lugar no concurso da USP para dar aula sobre história afro-brasileira.
né? Acho que e os 6 concorrentes que ficaram atrás dela eram brancos, entraram na justiça e o concurso foi anulado, assim. Então, acho que isso representa muito o que é, né, a sua pergunta, assim. Muitas vezes, né, a gente está falando de um concurso público, né, a gente está falando de um concurso que foi legitimado, e a partir do momento que tem 6 pessoas que entraram, brancas, que entraram na justiça, né, e esse concurso foi anulado porque uma mulher negra ficou em primeiro lugar, eu acho que a gente está ainda muito longe de conseguir avançar com relação a isso. E as pessoas falam muito sobre a questão do Black Lives Matter, né, que foi um movimento norte-americano, e as pessoas, naquele momento, as pessoas brancas tiveram o entendimento de que o protagonismo era, assim, das pessoas negras. Então, o que elas faziam? Elas faziam um cordão na frente, né, para a polícia não atacar, né, e aí as pessoas negras vinham atrás e eram justamente elas que eram as vozes do protesto, que traziam ali quais eram as diretrizes, quais eram as dores, mas a gente precisa muitas vezes desse cordão, desse escudo, para que a gente consiga chegar. Muitas vezes a gente precisa que uma outra pessoa não negra fale a mesma coisa que a gente está falando para que a gente seja ouvido, para que a gente seja legitimado sobre aquela questão. Então, né, enquanto o racismo, né, a luta antirracista for uma luta somente da população negra, a gente vai ter muita dificuldade de avançar. Porque quem está hoje, né, a maior parte da população no Brasil, ela é negra, né, são de mulheres, mas quem ocupa os espaços de poder, né, na sua ampla maioria das vezes, é justamente os homens brancos, em todas as esferas, na esfera pública, na esfera privada, na esfera familiar, né? Então, assim, quem tem esse poder, né, o poder, quem tem a possibilidade de mudar aquela realidade, né, quem legisla sobre isso, quem está contratando, né, quem muitas vezes está ali dentro dos ambientes, né, diretores de escolas, né, quando a gente fala ali dos professores universitários, tudo isso é quem tem a maior parte do poder. E se essas pessoas não forem antirracistas, a gente vai ter cada vez mais a criação de uma sociedade que acredita que a população negra ela é inimiga e não aliada de um projeto de mudança, de transformação. E infelizmente é isso que acontece hoje. Né, o Estado, né, como um todo, vê a população negra como sendo inimiga. E as poucas pessoas que conseguem ali sair dessa situação são colocadas como grandes vitoriosas. Mas a gente precisa entender que existe todo um sistema para que mesmo que a gente tenha o mesmo conhecimento, né, no caso da USP, o mesmo conhecimento, formação e tudo mais, ainda vai ser mais difícil com que a gente chegue lá. E mesmo dentro dos serviços públicos, a gente não tem a garantia de que se a gente passar numa prova em primeiro lugar, que a gente vai ser contratado, se aquilo vai ser anulado. Então, para a gente, o jogo não está posto, as regras, né? As regras elas podem ser mudadas se o resultado for favorável a nós. Então, por isso que a gente precisa de uma sociedade cada vez mais antirracista e que não trate a população negra como sendo inimigo. Paola, dados de 2023 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dos mais de 850 mil presos no país, cerca de 70% são negros, um universo de 470 mil pessoas. O quão te incomoda, assusta ou revolta, isso é considerado um racismo estrutural? Sem dúvida nenhuma, né? Porque ali não tem quais são os dados, né? Mas quais são os motivos das prisões. A maior parte das prisões que a gente tem hoje são de jovens, pretos, periféricos, onde a única testemunha é o policial que tem fé pública. Então, falar de segurança pública é falar sobre uma área, né, que muitas vezes a gente não olha nem para qual é o problema real da nossa sociedade. A gente está falando realmente que o jovem que não teve oportunidade no ambiente escolar porque ele era sempre colocado de canto, no fundo da sala, e se ele aprontasse, as punições eram muito maiores do que para os colegas não negros. A gente está falando de uma sociedade, né, que quando esse jovem chegou no mercado de trabalho, ele não conseguiu encontrar emprego, né, de que ele virou motorista de aplicativo, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, se expondo, e que aí um dia, na batida policial, né, ele vai ser pego
preso, né, e esquecido no sistema, que muitas vezes nem olhou para ver se ele era de fato a pessoa que tinha cometido aquele crime, porque também acontece muito isso. A quantidade de jovens negros que são presos injustamente e que não são julgados durante anos e são esquecidos no sistema prisional é inúmero, é imenso. E aí a gente tem, né, não tem como hoje não falar do que aconteceu no Rio de Janeiro. Foram mais de 120 pessoas assassinadas. Tem, inclusive, declarações de pessoas que não são da esquerda, né, que são da direita, pastores, que relataram que jovens da igreja dele foram assassinados sem nunca ter pegado num fuzil. E aí o que aparece na mídia era que todos eles eram suspeitos. Mas quantos eram mandados de prisão, de verdade, daqueles que foram assassinados? Quantos deles tinham passagem pela polícia? Quantas mulheres foram assassinadas também? Quantas pessoas LGBTs? Teve uma mãe que relatou que o filho dela estava com cordão, né? Ele saía de casa todos os dias com cordão. Ele foi encontrado morto sem o cordão, né? Para identificar, inclusive, que ele tinha uma deficiência não aparente. Quantas pessoas com deficiências foram assassinadas naquele dia? Quantas balas perdidas que sempre são disparadas na periferia e atingem um corpo preto? E às vezes nem um adulto, pode ser uma criança. A gente tem vários casos de crianças. A gente tem Kathleen Romeu, uma mulher grávida, que foi assassinada. Então, falar de segurança pública para a população negra é falar de uma segurança que para a gente não é pública. Eu, muitas vezes, tenho mais receio de quando tem passando uma viatura da polícia, porque eu não sei o que eles vão enxergar em mim, do que quando tem uma pessoa que é tida, né, no estereótipo de como bandido. Porque eu não sei o que eles vão esperar de mim. Eu não sei se tem algum suspeito que tem a minha estética, a minha aparência, se eu estou em algum banco de imagens, como aconteceu com o Michael B. Jordan no estado do Nordeste. Eu não sei disso. Então, falar de segurança pública hoje é falar de como um sistema foi criado e cada vez é mais fomentado para que jovens pretos e periféricos sejam encarcerados. E não para que a gente tenha, de fato, uma mudança e a criação de uma justiça restaurativa também. E a gente está falando que criar prisões é melhor do que criar universidade, porque é isso que o governo faz. O governo do estado de São Paulo, principalmente, faz nos últimos anos. Criam mais celas, cadeias, prisões do que universidade. A gente está falando para a nossa juventude de que, se ele cometer qualquer crime, delito, ele vai ser encarcerado. Mas na hora que ele for disputar o vestibular e o mercado de trabalho, ele vai ser penalizado. E aí que a vida, essa relação, né, de você... Porque todo mundo precisa comprar comida, comprar roupa, pagar energia, né, ultimamente pagar internet, pagar água. E aí a gente está falando o quê? Como que ele vai conseguir se sustentar, sendo que o trabalho não é possível dele encontrar na nossa sociedade? Então... Esse é um relato forte, né, e também ao mesmo tempo triste da vereadora Paula Miguel, desse sentimento, né, que existe, no caso dela, mas de muitas pessoas também, né, de medo, de sair, do que o outro vai pensar, de ser confundido. Isso é uma falha que nós temos muito grave na nossa sociedade. Elisângela, celas lotadas, má qualidade de saúde e de higiene, violência, presença de facções criminosas, tempo de permanência na prisão maior do que o determinado pela condenação. Essa estatística de 70% do povo negro nas prisões, isso, na sua visão, mina qualquer possibilidade de ressocialização e de garantia de segurança pública? Nem consigo pensar nessa perspectiva de ressocialização a partir de um sistema racista, né? A base é racista. Será que ressocialização é realmente o problema? Ou a gente está falando de algo que é além, né? Que é de oportunidades, que está fora até do sistema prisional. Claro que é algo... Para quem pensa numa perspectiva de direitos humanos, inimaginável pensar que alguém tem a sua liberdade restrita e vai ser tratado como um animal, né? Seres humanos, nem animais devem nunca serem tratados daquela forma, né? É uma associação ruim, aliás.
é totalmente degradante o que a gente vê, né? E acho que eu quero retomar só uma ideia, né, sobre o que a Paola falou dessa situação ocorrida no Rio de Janeiro, que é muito importante a gente pensar nisso, é que, falando de sistema prisional, nós estamos falando ali de pessoas que não tiveram oportunidade nem de serem submetidas a essas condições degradantes do sistema prisional. A violação contra eles foi além, eles perderam a própria vida antes de terem a oportunidade de passarem por um inquérito policial, por um processo judicial, serem condenados ou não. Eles perderam a vida numa sentença de morte prévia, né? Isso é muito importante a gente pensar na responsabilidade do Estado, né? Quanto a essa violência. Então, a gente está falando de gente que não teve nem chance de se defender. E muitos estão aí, né, com esse carimbo eterno de estarem envolvidos em práticas criminosas quando eles poderiam ou não estarem, mas não tiveram a oportunidade de provar. E a gente está falando de quem? De pessoas negras, de pessoas pobres, mas preponderantemente negras, ali mortas, as falas, né, de mães negras. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. E aí, passando daí, né, então tem isso, né, aí a gente passa ao sistema prisional, que realmente eu não consigo nem pensar no que poderia ser uma solução para isso, porque eu acho que a solução, na verdade, está fora do sistema prisional, né? A minha crença pessoal é de que, porque quem comete os grandes delitos, né, que impactam a população de verdade, os grandes sonegadores, e sonegação gera morte, né, porque menos dinheiro nos cofres do Estado, é gente que não vai ter acesso à saúde, vai morrer. Então, essa associação não é feita. Então, o rigor da lei é para os pobres, para aquele público negro que, em geral, está preso por tráfico, grande parte, né, mas e os outros criminosos? E quem tem acesso a advogados bons? Uhum. Esses aí escapam do rigor e da crueldade desse sistema, enquanto quem não tem essa possibilidade está aí sujeito a toda essa degradação. Programa importante, com muitas informações e que passa rápido, viu? Os últimos 5 minutos, tem mais alguns temas que eu ainda quero abordar aqui. O primeiro, Paola, recentemente, menos de um mês, o zagueiro Paulo Vitor, do Nacional, um time lá do Paraná, foi chamado de macaco por um jogador adversário. E ele reagiu com uma cusparada e também com um soco. A reação após ser vítima de racismo. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná condenou Paulo Vitor, vítima de racismo, com 10 jogos. E quem cometeu o ato de injúria tomou 7 jogos. A pena foi menor. Esse tipo de condenação reforça o que muitas vezes se ouve por aí, que o crime compensa, que não há punição devida para esses casos? Sem dúvida nenhuma. E acho que uma coisa importante é a gente pensar quantas pessoas foram condenadas por racismo no Brasil. Quantas pessoas? Que é um crime inafiançável, por exemplo. Então, para mim, isso que aconteceu com o jogador Paulo Vitor é o exemplo do que é a nossa sociedade, que penaliza, sem dúvida nenhuma, de forma mais agressiva ao rigor da lei a população negra, e os nossos algozes têm a punição ali... mais flexível, não, mas veja bem, será que foi isso mesmo, mal entendido, né? E o resultado o Paulo Vitor teve que ficar 10 jogos fora e o seu algoz 7. Então, se o crime de racismo é um crime inafiançável, né, por que a punição do Paulo Vitor é maior do que da pessoa que cometeu um crime de racismo contra ele? Elisângela, muitas vezes há o sentimento, né, de que o Brasil é o país da impunidade, que o crime compensa, quando quem sofre um ato
recebe uma pena maior do que o agressor? Qual que é o tamanho da gravidade e o que precisa acontecer? Simbolicamente é terrível, né? Desestimula as denúncias, desconstrói uma crença coletiva que é tão difícil de construir, né? Sobre a importância do combate ao racismo, sobre a importância de se denunciar, né? Esse caso ainda a gente está falando aí da instância desportiva, né? Que é notoriamente reconhecida pela impunidade contra situações de racismo, né? A gente tem esperança de que as instâncias judiciais, oficiais, penais principalmente, não sejam assim, né? Que essa situação não fique impune, porque é realmente, assim, simbolicamente, uma situação extremamente triste. Recentemente também, uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por injúria racial durante uma partida do Campeonato Paulista Sub-12, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o ato de racismo foi percebido quando uma das crianças em campo, um atleta da Mantiqueira, informou ao árbitro que estava recebendo insultos raciais vindo de uma mulher na arquibancada. A agressão verbal foi confirmada por um dos gandulas presentes na partida, que serviu como testemunha na denúncia. Uma mulher adulta e uma criança. É uma questão de educação, a gente muda principalmente isso através da escola desde o início? É uma questão, desculpa, Elisângela, mas assim, uma questão de impunidade. As pessoas fazem isso, ela cometeu um crime de racismo. Né? Uma criança reclamou, mas quantas outras crianças foram ali também agredidas? Né? E o racismo, né? A diferença da injúria racial para o racismo é o fato de você direcionar isso a um grupo de pessoas. E que era justamente o que essa mulher estava fazendo. Mas na hora de fazer a justiça, né? Pegar isso, né? E de fato transformar isso num crime inafiançável, aí vem a injúria racial, que é um crime que você pode pagar uma multa, né, que não dá nem para falar que aquilo é de multa, né, de fato, você pode pagar para sair, né, e aí demonstra o fato de que se você tiver dinheiro no Brasil, você pode fazer qualquer coisa, porque você não será condenado por um crime de racismo. Você sempre vai ser enquadrado como injúria racial. Elisângela, segundo pesquisa Datafolha, encomendada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, organização que trabalha no segmento da primeira infância no país, 1 em cada 6 crianças de até 6 anos já teriam sofrido racismo no Brasil. Qual que é a consequência disso? A consequência é a falta de autoestima, é o baixo desempenho escolar, é a violência. Lá no centro de referência nós já acolhemos inúmeros casos. Quando que a escola dá atenção, geralmente, para o caso de racismo? Quando a vítima reage, porque essas crianças são submetidas a ofensas, discriminações rotineiras, onde eles reagem e praticam violência. Neste dia, toma-se uma posição que geralmente que não reflete esse processo de discriminação pelo qual essa criança, esse adolescente passou. Então, olha, é violento, tá agredindo os colegas, mas e o que aconteceu até chegar aí? Uhum. Então, assim, a criança começa lá na primeira infância a sofrer racismo. Isso vai ter consequências várias. Pode se tornar violento, pode agredir outros, pode não ter autoestima, é aquele que vai acreditar que vestibular não é para ele, que a universidade é um local onde ele não pode chegar, que uma empresa boa é algo que ele não pode sonhar, que um cargo público é algo inimaginável para ele. Então, o racismo que é construído desde pequenininho vai tolhendo os sonhos, né? As perspectivas, é extremamente cruel.
Gente, infelizmente, tempo encerrado do programa Questão de Ordem. Ficaram muitas perguntas a serem feitas, então eu vou fazer um novo convite para a gente continuar este assunto, que ele é muito pertinente. Vereadora Paola Miguel, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador, para discutir este assunto em casa, com os amigos, no grupo de WhatsApp, que seja realmente um mês para a gente ter uma consciência maior, se discuta mais este assunto, para a gente avançar cada vez mais em busca por igualdade, por equidade. Já faço um novo convite para você retornar aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Queria muito só te agradecer, Gabriel, agradecer a Elisângela, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Caso alguém queira me visitar aqui, Gabinete 30, e nas redes sociais, vai Paola com 2 L's em todas elas. E que o mês de novembro seja um mês para a gente acumular, refletir, mas que essa reflexão dure durante o ano inteiro, porque nós somos negros durante 365 dias do ano, felizmente, né, no meu caso. Elisângela Nunes de Oliveira, advogada, servidora pública municipal, gestora do Centro de Referência em Direitos Humanos para a Prevenção, Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa. Também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite do programa Questão de Ordem para vir até os nossos estúdios. Já faço um novo convite para você também retornar aos nossos estúdios. Fica aberto aí as suas considerações finais. Se puder, se tiver endereço de onde encontra o centro de referência, algum telefone, fique à vontade também. Agradeço muito o convite, Gabriel, da Câmara, Paola, pela oportunidade. Paola é uma parceira do Centro de Referência, né? É importante destacar. Eu acho que a mensagem que fica é a mensagem da necessidade de que a gente reflita sobre as questões de combate ao racismo o ano todo. Novembro pode ser um impulso, mas que seja um impulso e a partir daqui a gente faça da pauta antirracista uma constante nas nossas discussões. Se a gente conseguir alcançar essa constância na agenda antirracista, acho que vai ser muito importante fortalecer muito essa luta. E coloco o Centro de Referência à disposição. A gente fica ali na Francisco Glicério 1269, 4º andar. Também estamos nas redes sociais, @Centro de Referência Campinas. Quem quiser passar lá, conhecer o serviço, também entrar em contato com a gente, fique à vontade. Muito obrigada. Nós que agradecemos e agradeço você de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha conseguido, levar até você informação, um diagnóstico do que acontece na nossa cidade, no nosso país, para que a gente busque essa igualdade, essa equidade. O programa Questão de Ordem fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.